Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver o VLOOKUP invertido. VLOOKUP invertido é isso mesmo. Você lembra que lá na aula de VLOOKUP a gente viu que o VLOOKUP ele começa sempre pesquisando da primeira linha lá de cima e vai até lá embaixo, tá? Mas existe a possibilidade de eu querer começar a minha procura lá embaixo e terminar na primeira linha. Por quê? Vamos supor que você tem uma tabela, um banco de dados que tem lá as datas que o seu cliente comprou de você, da primeira data que ele comprou até a última. Se você quiser, por exemplo, buscar a última data que ele comprou, por exemplo, tá? Se você for usar o VLOOKUP para fazer isso, tá? Não vai dar certo. Por quê? Porque o VLOOKUP ele vai trazer a primeira data. Então a primeira data é a data que ele comprou a primeira vez, tá? Então a gente vai aprender hoje a fazer o VLOOKUP invertido. Então vamos lá para nosso banco de dados lá em Excel. Vamos lá. Essa aqui é a nossa planilha, tá? Então eu vou mostrar para você passo a passo aí como que a gente vai fazer para gerar o VLOOKUP invertido, tá? Primeiro vamos começar pelo VLOOKUP normal, tá? Então aqui ó, eu tenho aqui ó o número do produto, tá? A tabela, número de produto, a data da compra, a quantidade vendida, o preço unitário e o valor total, tá? Então eu quero saber no primeiro caso aqui ó, qual que é a primeira venda que foi efetivada para o produto número 1, tá? Você vai ver aqui ó que eu tenho uma venda do produto número 1, duas vendas, 3 vendas. Então a primeira venda aconteceu lá ó, em fevereiro, tá? A segunda venda em junho e a terceira venda em outubro, tá? Então eu quero saber qual foi a primeira venda. Como que eu faço aqui ó? VLOOKUP, tá? O que que eu vou procurar? O código do meu produto, tá? Aonde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui ó na minha tabela, tá? Não esquece ó de travar, porque a gente vai arrastar as fórmulas, tá? Então vamos travar as duas aqui ó, tanto linha quanto coluna, tá? Aqui tanto linha quanto coluna, porque a minha tabela vai sempre permanecer a mesma, tá? E agora aqui ó, ele vai buscar para mim ó a data, então eu preciso colocar o número da coluna que eu quero, tá? Se eu tô trazendo a data aqui ó, a coluna é a coluna 1, 2, que é a data, tá? E aí ele vai pedir para mim se é um match um match exato ou aproximado, tá bom? A gente vai usar aqui o exato porque é exatamente o produto 1 que eu quero, então eu vou colocar o 0 aqui, tá? O problema, ó, ele trouxe aqui a data, ó, então a primeira compra foi aqui ó no dia 1º de fevereiro, tá? Só que dessa forma como a gente fez aqui, a hora que eu arrastar aqui pro lado, ó, vai dar erro. Por quê? Porque ele vai trazer a data também, porque ele tá trazendo a coluna 2. E a gente já viu como a gente faz para fazer isso dinâmico. A gente vai usar a função match aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. Então eu vou substituir o 2 aqui, ó, match, tá? Se você não assistiu essa aula, volta lá na aula de VLOOKUP mais match, tá? Que aí você vai ver essa aula lá. Então, ó, match. O que que eu vou procurar? Eu vou procurar a minha data aqui, ó. Aonde eu vou procurar? Vou procurar aqui, ó, coluna 2, certo? Ó, nas minhas colunas aqui, tá? Vou travar para eu conseguir arrastar a minha fórmula e a referência é a exata. Então, olha lá, tá? Trouxe minha data. A hora que eu arrastar para cá, ó, arrasco o botão direito e fill without formatting. Ó, ele vai trazer ó, exatamente as informações lá para mim, ó, do produto 1, tá? Ó, produto a data, dia 1 de fevereiro, quantidade 194, 8,26 e 1.602,44, tá? Se eu vir aqui ó, e colocar o 2 agora, ó, tá? Ele tá pegando sempre ó, a primeira. Então, ó, por exemplo, a primeira venda aqui ó, foi dia 1 do 4 do produto 3, ó, 688, 325, 2.236, tá? Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com o XLOOKUP, tá? Então olha lá, ó. O que eu tô procurando? Eu tô procurando aqui, ó, o que? O meu produto, tá? Vamos escrever aqui, ó, XLOOKUP. O que eu vou procurar? Eu vou procurar o nome do meu produto, vou travar para eu conseguir arrastar a fórmula, tá? Aonde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui, ó. Tá? Aqui eu consigo travar também, posso travar também porque eu vou arrastar, tá? E agora, ó,
A próxima é a coluna que eu quero retornar o valor. Eu quero retornar, nesse caso, a data. Aqui, ó. Tá? E nesse caso aqui, ó, eu não vou travar. Por quê? Porque a hora que eu arrastar a fórmula pro lado, a hora que eu for buscar aqui a quantidade, ó, eu vou arrastar a fórmula uma pro lado, ela vai andar aqui uma pro lado também. Tá? Então eu não vou travar. Olha lá. Então, ó, ele trouxe aqui a data do produto número 1. Ó, eu vou colocar aqui número 1 para você ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Ó, vou arrastar aqui agora, ó. Vou arrastar sem formato, com o botão direito e without formatting, tá? Então, olha lá, ó, deu exatamente os mesmos valores, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, ó, exatamente a fórmula que eu escolhi. Se eu vier aqui agora, ó, ele arrastou, eu não travei o intervalo roxo lá, ó, ele tá destravado aqui, então ele mudou para a linha do lado quando eu arrastei a fórmula, e assim por diante para os outros, tá? Então agora sim a gente vai pro VLOOKUP invertido. Então como que a gente faz o VLOOKUP invertido? Na verdade a gente vai usar, ó, o XLOOKUP, tá? Por quê? Porque eu vou procurar este valor aqui, tá? Basicamente a forma é a mesma, tá? Então vamos travar. Você vai ver que vai ter uma pequena mudança, tá? Então eu vou travar aqui, ó, o valor que eu tô procurando. Aonde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui na minha coluna, eu vou travar, tá? Qual coluna que eu quero trazer de volta? Eu quero trazer de volta, ó, a coluna de data, tá? Não vou travar porque eu vou arrastar. Beleza, agora eu vou continuar os meus argumentos aqui, ó, tá? Vírgula. O que agora? O que eu quero? O que ele pergunta para mim? O que eu quero que ele exiba se for um valor que não existe, se ele não encontrar, tá? Eu vou pular esse argumento porque nesse caso aqui todas as nossas referências vão existir, então para mim não me interessa. Beleza. Agora, ó, ele pergunta para mim se eu quero uma referência exata. Ó, uma referência exata menor do que o próximo número, uma referência exata ou maior do que o próximo número, tá? Ou um caractere específico, tá? Eu quero uma referência exata, então vou colocar o 0 aqui. E agora é o pulo do gato, olha lá. Aqui, ó, ele pergunta para mim, ó, se eu quero procurar do primeiro para o último, eu coloco o número 1, ou do último para o primeiro, ó. Então, esse é o grande pulo do gato do VLOOKUP invertido. A gente vai usar o XLOOKUP e vai colocar aqui, ó, para ele procurar do último para o primeiro, ó. Search last to first, tá? Então, ó, menos 1. Menos 1. E você vai ver, ó, que ele já deu um valor diferente. O que é esse 1 do 10? Olha só, é a última a última venda que eu tive, ó, do produto número 1, ó. Produto número 1, produto número 1, produto número 1. Olha lá, o que é 1 do 10, ó? É a última, ele tá procurando, ó, de baixo para cima, ó, do último pro primeiro. Então ele trouxe a primeira referência que ele achou, ó, a última venda do produto número 1, tá? Se eu arrastar aqui pro lado, ó, without formatting, ele vai trazer todas as informações lá para mim, olha lá. Ó, dia 10 dia 1 do 10, 123 unidades, 8,26 o preço, tá? E o valor total. Tá? Esse é o grande pulo do gato do VLOOKUP invertido. Na verdade, de novo, a gente usa o XLOOKUP e põe aquele menos 1 lá no final da forma onde a gente mostrou aqui, ó, tá? No argumento Search Mode, tá? Que ele vai procurar do último até o primeiro. Beleza, até aqui tudo bem. Aqui, ó, a gente conseguiu arrastar a fórmula, tá, pro lado de maneira fácil. Por quê? Porque aqui, ó, a fórmula do XLOOKUP, tá? Eu não falo o número da coluna que eu quero, eu falo a coluna que eu quero. Então, a C5 até a C16. Então, a hora que eu arrastar para o lado, se eu não travar, ele vai arrastar para o lado aqui, tá? Mas e se, por exemplo, você quisesse colocar as informações dessa forma aqui, ó, tá? De pé. Se você copiasse essa fórmula que tá aqui, ó, tá? Colocasse aqui, ó, na data, a data vai funcionar, tá certo? Só que agora, se você arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. Ele não vai funcionar, ó, tá? Ó, ele vai trazer valores completamente errados, tá? Então, como que a gente faria? Aqui, ó, a gente vai ter que usar uma outra técnica, tá? Então, ó, eu vou usar aqui, ó, o XLOOKUP,
qual o valor que eu vou procurar. É o do produto número 1 que eu quero saber, certo? Então eu vou travar aqui para eu conseguir arrastar a fórmula. Aonde eu vou procurar o produto? O meu produto está aqui, ó. Tá certo? Até aqui, nenhum segredo, a mesma coisa. Beleza, agora aqui é o pulo do gato. Tá? Aqui, ó, a gente precisa criar um valor que seja correspondente a essa campo que tá aqui, ó. Então aqui eu quero que retorne para mim aqui, ó, a coluna de data, aqui a coluna de quantidade, aqui preço unitário e aqui o valor total, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aquela função do offset que a gente viu há algumas aulas atrás, tá? Então vamos lá, ó, vamos usar aqui, ó, o offset, tá? Eu vou parar por aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a data aqui só para você ver que vai funcionar, tá? E depois a gente substitui aqui, tá? Então agora, ó, eu preciso fazer que essa parte aqui da fórmula, ó, o intervalo de retorno fique dinâmico de acordo com o nome que tá aqui na frente, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função offset, eu vou fazer aqui do lado, depois a gente junta lá, tá? Então, ó, offset, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro argumento da offset? É a referência que eu quero. Bom, vai começar aqui, ó, a minha referência. E eu vou travar, tá? Porque eu vou arrastar a fórmula. Beleza. Agora ele pergunta para mim, ó, quantas linhas eu quero pular, tá? Da minha referência. Eu não quero pular nenhuma, porque a minha referência a minha linha 1 aqui, ó, vai começar exatamente onde está a minha referência. Então eu posso pular. Agora ele pergunta quantas colunas eu quero pular. É exatamente aqui o pulo do gato. Por quê? Porque agora aqui, ó, se eu usar o match, eu consigo saber em qual coluna tá essa informação aqui, ó. Tá? Então vamos lá, o match. O que eu vou procurar? Eu vou procurar essa informação que tá aqui. Aonde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui, ó. Certo? Então, ó, se eu procurar aqui, ó, ele vai buscar a posição 1, então ele vai trazer a posição 1, então ele vai deslocar uma posição, tá? Então aqui tá certinho, eu vou procurar aqui e vou dar o F4 para travar, referência absoluta ou exata, tá? Para eu conseguir procurar. Então o que eu tô fazendo? Eu tô olhando aqui, ó, a referência começa na minha B5, eu não tô pulando nenhuma linha. Tô pulando a quantidade de colunas referente à posição do meu campo de data dentro desse intervalo roxo aqui, ó, dos títulos da minha coluna, tá? Agora, próximo aqui, ó, a quantidade de linhas que eu quero que ele considere no intervalo, certo? Então eu vou usar aquela nossa função count A. Por quê? Porque eu quero contar a quantidade de linhas aqui, ó, que não estão vazias. Certo? Então, ó, eu vou contar aqui, ó, a quantidade de linhas que não estão vazias dentro do intervalo que eu defini, que é a minha tabela, tá? Fecho aspas. E aí ele me pergunta a quantidade de colunas que eu quero que ele traga. Eu quero só, nesse caso aqui, eu quero só a informação de data, então eu posso trazer só uma coluna. Olha lá. E a hora que eu der um Enter aqui, ó, ele vai trazer, ó, todas as datas aqui para mim, ó. Vamos formatar aqui como data para você ver, ó. Tá? Então, olha lá, ó, todas as datas, ó, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, assim por diante. Então, eu já tenho aqui, ó, o intervalo de data que ele vai procurar. Então, agora, ó, se eu vier aqui, ó, e mudar, em vez de ser, ó, o I20 aqui, onde está a minha data, eu trouxer aqui, ó, for buscar a quantidade, olha só o que vai acontecer. Ele vai buscar para mim agora as quantidades, ó. Vamos formatar como geral, você vai ver que vai bater. Olha lá. Agora, ó, ele tá trazendo as quantidades certinho, ó. 194, 224, 688 e assim por diante. Então aqui, ó, eu já tenho o meu intervalo de dados que eu quero retornar para cada item aqui. Então, quando aqui tiver date, eu quero a data. Quando aqui tiver quantity, eu quero que ele traga a quantidade aqui, tá? Então, ó, eu vou copiar. Vamos trazer primeiro, ó, essa forma aqui. Vamos procurar a data, né? Porque é a data que a gente está procurando na primeira célula ali, tá? Então eu vou copiar essa fórmula que a gente criou aqui e vou substituir pelo intervalo roxo aqui, ó, porque é a data que eu quero. Então, mas a data a gente viu que a gente vai usar essa fórmula que a gente criou agora com offset, né? Vamos ver se a gente não esqueceu de travar nada.
Tá travado. Aqui eu não preciso travar, porque é justamente o match que vai fazer mudar aqui os valores pra mim. Então é isso. Então dou um ok e olha lá. Tá lá, ó, dia 1/2. Tá? Se eu arrastar agora aqui pra baixo, ó, without formatting, olha lá, ele vai me dar exatamente, ó, os mesmos valores que eu tenho aqui, ó. Tá? E por que ele não tá invertido aqui? Porque a gente não continuou o XLOOKUP aqui, ó. Né? Então ele tá buscando por padrão, ele traz o primeiro da busca aqui, ó. Então ele tá buscando aqui, ó, do produto 1. Se eu vier aqui, ó, e colocar o produto 2, olha lá, ele vai procurar o primeiro produto 2 que ele achar. Então vamos continuar a nossa fórmula aqui para ele trazer o último agora, né? Então vamos lá, ó, vírgula. Se ele não encontrar, eu não quero que faça nada, então eu vou pular. Aqui eu quero a referência exata, então eu vou colocar o 0 aqui. E agora o pulo do gato. Eu quero que ele procure do primeiro para o último ou do último para o primeiro. Eu quero do último para o primeiro, então eu vou colocar aqui, ó, -1. Olha lá. Agora eu arrasto aqui, ó, para baixo, tem formatação e tá lá, ó. Então, ó, o produto 2, vamos pegar aqui, ó, produto 2 e produto 2, tá? Então, olha lá, essa aqui, ó, foi a última venda que eu tive, ó, do produto 2. Então, dia 1 de novembro, 589 unidades, olha lá, 589, 7,19 o preço unitário, 4.234,91, tá? Então, se eu vier agora aqui, ó, tá? E colocar o 1 aqui, ó, lá ele vai buscar agora, ó, a primeira referência, olha lá, ó, de cima para baixo, ó. Então a primeira, ó, foi no dia 1/3, tá? Uma coisa que você pode fazer também, ó, para facilitar a sua vida, eu vou deletar essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, vou criar uma formatação, uma validação de dados aqui, tá? Para você ver, não se preocupe que depois a gente vai ter uma aula só sobre validação de dados, tá? Então eu vou vir aqui, ó, validação de dados. Eu vou criar aqui, ó, uma lista onde eu quero que apareça ou o valor número 1 ou o valor -1, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar o valor 1, tá? Então aí aqui, ó, na minha fórmula, em vez de eu colocar 1 e -1 aqui, ó, eu posso referenciar a essa célula aqui, e aí eu travo. Então olha lá, ó, vou arrastar para cá, without format. Então se eu quiser saber, tá, qual foi a primeira venda do meu produto 1, eu deixo aqui 1, tá? Se eu quiser a última venda, ó, do meu produto 2, então vamos colocar aqui, ó, tá? 2, opa, ó, 2, tá? E 2, eu vou colocar aqui em amarelo para você ver a diferença, tá? Então, ó, se eu deixar 1 aqui, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a informação, olha lá, ó, da primeira venda. Se eu vier aqui agora e colocar -1, olha lá, ele já mudou para a última venda, tá? Então eu posso ter essa opção de colocar, eu quero ver a primeira venda ou a última venda do meu produto, tá? E aí eu não preciso ficar mudando dentro da fórmula aqui, ó. Se eu fizer essa referência aqui, ó, numa célula externa, eu consigo, ó, fazer essa mudança manual aqui, em vez de ficar mudando as fórmulas aqui, tá? É uma aula pesada, é uma aula um pouquinho complicada aí de se entender, mas vai no passo a passo, tá? Que é extremamente importante esse conceito. Tem muita gente que não sabe que dá para fazer isso, tá? Então, se ficou com dúvida, assiste de novo, tá? Pratica, porque essa aula ficou essencial aí para o seu conhecimento avançado de Excel, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.